A máquina industrial, como vocês estão vendo, ela é praticamente uma máquina doméstica, só que maior, né? Mais encorpada. Você tem aqui, nessa área aqui, um espaço maior para você trabalhar, ela é mais resistente. A máquina industrial, ela dificilmente vai dar defeito no ponto, ela dificilmente vai dar algum problema sério que você não vai conseguir resolver na sua casa. É muito mais difícil uma máquina industrial, ela te dar algum tipo de dor de cabeça do que uma máquina doméstica, porque a máquina industrial, ela é pensada para desempenho, ela é pensada para produção, né, para fazer o seu trabalho render. Então, toda a mecânica dela, toda a engenharia dela é de uma precisão que uma máquina doméstica dificilmente vai sequer chegar perto. A máquina industrial, para as pessoas que já trabalham há algum tempo, ela é uma escolha lógica. Porque você tem mais velocidade e você tem mais performance, como eu acabei de falar. E a maioria dos problemas, dos defeitos que acontecem na costura, você consegue resolver aqui. Nós vamos falar sobre os principais. Bom, primeiro de tudo, para você conhecer a sua máquina, você precisa localizar as partes que eu vou passar para você. A máquina industrial, gente, eu vou dar um aviso daqui a pouco, mas a primeira coisa que vocês têm que saber sobre ela é a seguinte: a gente não controla ela com as mãos, a gente controla ela com os pés. Aqui nós temos o seletor de comprimento do ponto. Nessa peça aqui ela gira, tá bom? Nesse caso aqui da minha máquina, o maior ponto que ela faz tem 5 milímetros, né? Meio centímetro. Então você pode colocar ele aqui em qualquer posição que você precisar. Normalmente elas têm uma marquinha aqui na parte de cima, um pontinho, né? Que é para você saber onde é a sua referência. Então aqui normalmente você vai usar entre o 2 e o 3, igual na máquina doméstica. Você tem aqui o retrocesso, nessa alavanca aqui. Diferente da máquina doméstica, o retrocesso da máquina industrial, você aperta ele para baixo e segura, ok? Você tem aqui o pescoço da máquina, a base, o corpo. Aqui você tem o tensor. Você deve ter reparado que o tensor da sua máquina não é numerado, como o tensor de uma máquina caseira. Existe um porquê e nós já vamos falar sobre ele. Você tem aqui os passa-fios, o pé calcador. Aqui embaixo você tem a serrilha, né, como as pessoas popularmente chamam, e os dentes impelentes. Outra grande diferença de uma máquina dessa para uma máquina doméstica é que a máquina doméstica ela vai requerer uma manutenção mais constante. A máquina industrial, você levanta ela aqui, ó, e você vê que ela tem todo esse mecanismo, tá até pingando óleo aqui. Por quê? A máquina industrial, da mesma forma que um motor de um carro, ela tem um cárter aqui embaixo. E essa é a principal diferença de uma máquina industrial para uma semi-industrial. A máquina industrial tem lubrificação automática. A máquina semi-industrial tem lubrificação manual. Ou seja, a máquina semi-industrial ela tem as principais vantagens de uma máquina industrial, porém, de tempos em tempos, você precisa ir lá e colocar óleo. Inclusive, existem defeitos que acontecem devido à falta de óleo, que eu já falei em outros vídeos e vou falar aqui mais para frente. Os componentes mais importantes de uma máquina industrial, no caso da reta, são a lançadeira, que é essa peça aqui, tá vendo? E a bomba de óleo. A bomba de óleo, como ela fica aqui nessa parte da máquina, ela fica submersa. Por quê? Quando você coloca o óleo no cárter, a função dela, da mesma forma que a bomba de óleo de um motor de um carro, ela vai mandar óleo para os pontos da máquina onde necessita lubrificação. Primeiro de tudo, a máquina industrial não trabalha sem óleo. Isso é muito importante. Eu já vi costureira que lubrifica a máquina como se fosse uma máquina caseira. Depois a máquina dá defeito, a pessoa não sabe por quê. É muito importante você observar aqui o seguinte, ó, você tem os níveis máximo e mínimo de óleo. Esse óleo que você coloca no cárter tem que ser um óleo próprio para a máquina de costura. Não inventa de colocar óleo de cozinha, porque eu já vi costureira que coloca óleo de cozinha na máquina. A máquina depois trava e a pessoa acha que é a máquina que é ruim, que não presta. Você vai usar um óleo adequado e você vai observar que as marcações têm que estar em algum ponto entre essas duas marcações, mínimo e máximo. Porque a bomba de óleo,
esse mecanismo dela aqui, ele tem que ficar submerso no óleo, para ela poder lubrificar a máquina inteira. Se você não respeitar essas marcações mínimo e máximo, a sua máquina ela vai trabalhar com ausência de óleo. Pode ser que ela trave devido ao funcionamento, né? Se você usar durante muitas horas, a velocidade dela é muito grande, pode ser que ela trave. E quando você for substituir a caixa de bobina da sua máquina, que é esse mecanismo aqui, ó, você não se preocupa porque ela fica livre aqui do cárter, ela fica nessa área aqui mais à esquerda, então não tem perigo de você sujar a sua mão quando você for colocar ou trocar a bobina, a caixa de bobina, não tem esse problema, porque o cárter ele é isolado, ele é praticamente blindado, né, vamos dizer assim, então não espirra óleo para fora, ele tem essa junta aqui, que é como se fosse o motor de um carro. Então a engenharia da máquina industrial, ela é pensada o tempo todo para desempenho. Ela é pensada para que você tenha apenas que se preocupar com a produção, com o serviço. Nessa parte aqui da máquina, continuando, nós temos o frontal, que é essa tampa aqui. Tem gente que chama de tampa lateral. Eu conheço como frontal. Você tem aqui mais alguns guias para a linha. Você tem o puxa-fio, que é essa peça aqui que sobe e desce, tá vendo? Igual uma máquina caseira, você tem aqui a barra da agulha, que sobe e desce. Aqui você tem o pé calcador, enfim. O que é importante você saber aqui? A passagem da linha, ela tem que seguir uma ordem pré-determinada. Eu vou mostrar já já. Um dos principais problemas que acontece na máquina reta industrial é o ponto falhar, é a linha arrebentar, a máquina está costurando, de repente ela para de costurar. Gente, 90% das vezes que acontece esse tipo de problema é a linha que está passada errado. E muita gente não sabe, mas você tem esse guia-fio aqui também, a função dele é muito importante, senão não existiria. Ele serve para impedir que a linha venha com um nozinho, porque muitas vezes a gente compra uma linha, a gente usa esse tipo de linha aqui nessa máquina, a linha de cone. A gente compra a linha, ela vem com nozinho, ela vem às vezes com alguma imperfeição. Quando você passa a linha nesses guias-fios, eles ajudam a deixar a linha mais lisa, consequentemente ela não vai arrebentar, porque às vezes acontece de você estar costurando, você não percebe, a linha enroscou em algum lugar, e aí ela arrebenta, e aí você acha que é a máquina que está com defeito. Então uma das funções desses guias-fios é essa, você passa ela aqui, de uma forma que eu já vou mostrar, para que você não tenha esses problemas. Outra diferença da máquina reta para uma máquina doméstica é que, lembra que eu falei que ela foi pensada para que você a use somente com os pés e não com as mãos? Ela tem uma função que é a de levantar o pé calcador, igual vocês estão vendo eu fazer aqui, utilizando uma joelheira. Então, na máquina reta, ela também tem aqui atrás uma alavanca para você levantar e abaixar o pé calcador, igual uma máquina caseira comum. Algumas essa alavanca fica aqui em cima, na lateral, mas a gente quase não usa. Ela serve mais para quando você precisa deixar o pé dela levantado por um período mais longo, para o seu joelho não se cansar, para você fazer às vezes uma manutenção, trocar a agulha, trocar aqui a sapata que você está usando, enfim. Mas ela também tem essa função. E outra coisa, gente, quando você estiver trabalhando com uma máquina reta, você nunca costura sem ter tecido aqui embaixo do pé calcador. Por quê? Se você passa a sua mão aqui, nesses dentinhos que tem embaixo do pé calcador, você vai ver que eles são afiados. Isso serve para transportar o tecido durante a costura, para tracionar o tecido. Se você faz, eu vou fazer com tecido aqui, mas eu já vi muita gente fazendo sem. Se você faz, por exemplo, isso daqui, ó, você solta ele e o pé calcador bate na serrilha sem ter um tecido aqui embaixo, isso vai fazendo com que a ponta dos dentes vai ficando cada vez mais gasta. Chega um momento que a sua máquina não puxa mais tecidos grossos, tecidos com certo peso, porque o dente fica patinando. A boa notícia é que você consegue trocar essa serrilha. A outra grande vantagem da máquina industrial é que tudo nela é substituível. A mesa você pode trocar, o motor, o próprio cabeçote você pode trocar, que é o conjunto da máquina.
Então, é muito mais fácil, caso você tenha comprado uma máquina de segunda mão, como essa minha aqui, se você quiser dar um upgrade nela, tudo é possível. Aqui embaixo, na parte de baixo da bancada da máquina, nós temos uma peça, você vai encontrar aí na sua máquina uma peça parecida com essa daqui, onde está apoiado o meu pé. Isso daqui, gente, é o acelerador da máquina. A máquina, a reta industrial, esse acelerador tem 3 funções. A primeira função, óbvio, é fazer a máquina funcionar. Então, a gente consegue isso pisando para frente. Desse jeito. Dessa forma, sim. Da mesma forma que a máquina caseira, quanto mais você pisa, mais rápido a máquina costura. Além disso, outra função desse pé aqui é fazer a máquina parar. A gente não para a máquina reta com as mãos no volante, da mesma forma que a gente faz uma máquina caseira. A gente para ela aqui. Então, se para frente ela costura, para trás ela para. Eu gosto de usar com o meu pé esquerdo, mas você pode usar da forma como você achar melhor. Então, aqui, para frente ela costura. Se eu pisar para trás, forçando aqui no meu calcanhar, ela vai parar. A terceira função que esse pé tem é a de liberar a máquina para a gente movimentar o volante com a mão. Então, como que eu faço isso? Eu vou pisar apenas um pouquinho, ó. Eu não piso com tudo para ela costurar. Eu piso apenas um pouquinho quando eu quiser girar o volante com a mão, para eu fazer a agulha subir ou descer, para eu, de repente, dar uns pontinhos na mão, assim, tiver no final de uma costura. O grande segredo para você aprender a costurar com a máquina reta é você saber fazer ela parar na hora certa. Então aqui, ó, eu vou ligar a máquina. Aqui vocês conseguem ver por outro ângulo. Observe aqui, eu vou pisar bem devagarzinho lá no pedal. E a máquina, primeiro ela faz um barulho, como se ela estivesse querendo começar a funcionar. E aí, de repente, ela costura. E agora, eu vou pisar para trás e ela vai parar. Viram só? Aqui vocês conseguem ver a velocidade dessa máquina. Eu estou pisando com força total. O que é importante? Você tem que saber parar na hora certa. Quem dirige tem uma facilidade a mais, porque é como se fosse o pé da embreagem, quando você vai soltar o carro, por exemplo, numa ladeira. Então você aprende a encontrar aqui qual que é o ponto da máquina e ela funciona. Tá vendo só? Muito bem. Essa é a joelheira que eu falei. Deixa eu desligar a máquina para ficar mais fácil. Essa é a joelheira que eu falei que faz o pé da máquina levantar. Então, ele já está levantado, porque eu estou segurando aqui atrás com essa alavanca, tá vendo? Mas aqui você tem uma visão de como essa joelheira funciona. Tá vendo só? Essa joelheira, a grande vantagem dela é que ela é regulável. Então você coloca ela aqui na posição onde o seu joelho fica na máquina e as suas mãos ficam livres para que você possa manusear os tecidos. Outra coisa, gente, vocês estão vendo aqui que esse pedal acelerador da máquina, ele está bem para a esquerda. Por quê? Eu sou canhoto, eu uso meu pé esquerdo para controlar a máquina. Mas, vocês estão vendo que nessa travessa onde ele se apoia tem vários furos? Eu posso colocar esse pedal em qualquer posição aqui. Inclusive, a joelheira também é regulável. Você pode colocar ela mais para cima, mais para baixo, mais para dentro, mais para fora, mais inclinada, menos inclinada, da forma como você se sentir confortável para trabalhar. Eu gostei dessa configuração aqui, porque, como eu falei, eu sou canhoto, eu uso tudo o pé esquerdo, mas normalmente esse pedal vem aqui no meio. Então isso daqui é apenas uma questão de você se adaptar, ver qual que é a melhor configuração para você, porque é muito cansativo, você trabalha numa máquina que, por exemplo, você tem que ficar torto,
Os seus pés estão numa posição, as suas costas têm que ficar um pouquinho mais para o lado, e aí o seu serviço não rende. Vamos falar agora da passagem da linha. Como eu disse anteriormente, você usa esse tipo de linha nessa máquina. Isso aqui é um cone. Você também pode usar um retroz como esse daqui. Só que dependendo do que você for fazer, um retroz como esse é muito pouco. Então você vai ter que trocar de linha constantemente. Então eu recomendo que você tenha esses cones aqui maiores, tá? Para você conseguir dar um bom adianto no seu trabalho. Só que assim, gente, linha resseca. E muitos dos problemas que acontecem nessa máquina são devido à linha de pouca linha com má qualidade. Então eu recomendo que você não compre muitos, a menos que você precise, não compre muitos, porque ele vai apodrecer e aí quando você for usar não vai dar certo, você vai ter que ir lá e comprar de novo. E se você precisar comprar muitos e tiver que armazenar, você deixa ele dentro daquele plastiquinho que ele vem, porque dependendo de onde você mora, o processo da linha ressecar pode ser agravado devido ao clima, qualidade do ar, enfim. Nós vamos colocar a linha no suporte e aí a gente traz ela para cá. Você observa que aqui nesse guia-fio tem 1, 2 e tem um terceiro furo aqui que eu não consigo mostrar. Esses guias-fios, eles servem justamente para você passar a linha e evitar que ela venha com nó. Porque, gente, a máquina industrial ela é muito mais rápida. Para vocês terem uma ideia, a máquina caseira, a máquina doméstica, ela faz uma média de 1.000 pontos por minuto. Tem máquinas que às vezes fazem um pouquinho mais, as mais antigas fazem um pouquinho menos, mas a média é essa, 1.000 pontos por minuto. A gente fala ppm, né? 1.000 pontos por minuto. Máquinas industriais, como essa reta aqui, elas chegam até 12.000 ppm. Então ela é muito rápida. Se você estiver trabalhando com uma linha que de repente ela vem com um defeito, com uma imperfeição, com um nozinho, e aí você está concentrado no serviço, você não percebe, isso daqui vai ocasionar defeito na sua costura, e é por isso que a gente passa nesses guias-fios aqui, para impedir que a linha venha dobrada. Então eu passei aqui, eu fiz a linha entrar nesse primeiro, fiz ela sair nesse segundo e passar nesse terceiro aqui. Isso aqui é só uma sugestão, o que é importante é que ela passe em pelo menos 2 desses guias-fios aqui. Nesse caso aqui você tem um pré-tensionador da linha, que é essa pecinha aqui, que você consegue ver. Esse pré-tensionador ele tem uma mola, a função dele é você passar a linha aqui por dentro e ela já vir com uma certa tensão antes de chegar aqui no tensor. Novamente aqui, você vê que tem 3 furos. Não tem necessidade de eu passar nos 3 furos, eu posso passar somente em 2. Como é que eu faço normalmente aqui no ateliê? Eu faço ali entrar no primeiro furo e depois, por baixo, aqui ó, de baixo para cima, eu faço ela entrar novamente no terceiro furo. Ou você pode fazer ela entrar aqui e descer aqui, tanto faz. Isso daqui é muito bom quando você está trabalhando com uma linha mais grossa, que ela precisa vir pré-tensionada para não dar defeito na sua costura. Só que é um assunto mais extenso, eu vou deixar para a segunda parte desse vídeo. Depois que você passa a linha por esse guia-fio, ela vai descer e nós vamos passar no tensor. Só que o que é importante aqui, gente? Os discos do tensor, quando você levanta o pé calcador, até na máquina caseira tem essa função, esses disquinhos aqui, esses pratinhos, eles separam um do outro, permitindo que você passe a linha. Então, a gente sempre vai passar a linha com o pé calcador da máquina levantado. Você pode fazer o teste aí na sua máquina, nesse caso aqui, ó, eu estou levantando com a joelheira, ó, você vê que quando ele sobe, existe um movimento aqui nessa peça que faz com que os discos se separem. Então você vai passar a linha no tensor com o pé da sua máquina levantado, dessa forma aqui, ó. A linha vai entrar no meio desses 2 pratinhos aqui. Não é por trás, é no meio. Então você traz ela e aí preste atenção que você tem que fazer do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui para não dar defeito no seu ponto. E aí você vem aqui por cima, ela vai entrar nessa mola aqui, tá vendo? Ó? Essa molinha que faz esse movimento de vai e vem, é muito importante que você faça dessa forma aqui. Depois nós vamos passar por baixo
desse guia-fio aqui, assim, ó, a mola tem que ter esse movimento, tá vendo só? E depois nesse guia-fio aqui. Ele é fácil porque basta você deslizar a linha para dentro que ela já encaixa, ó. Tá vendo só? No caso aqui é da direita para a esquerda. Veja só. Viu? Ele tem uma abertura aqui atrás que serve justamente para isso. Depois nós vamos trazer a linha para cima e passar no estica-fio, que é essa peça aqui que se mexe para cima e para baixo. Nós vamos fazer isso da direita para a esquerda. Assim, diferente da máquina doméstica, o puxa-fio ou estica-fio da máquina industrial, ele não tem uma abertura que você consegue simplesmente deslizar a linha para dentro dele. Você precisa passar da forma como você viu eu fazendo aqui. Depois de passado no estica-fio, nós vamos passar nesse outro guia-fio. Da mesma forma que nós fizemos nesse, nós vamos fazer nesse. Só que ao contrário. Você segura a linha esticada e ela desliza para dentro do guia-fio assim. Ou se você quiser, se você não tem muita prática, você pode passar dessa forma aqui também. Também dá certo. Depois, nós vamos passar aqui nesse guia-fio, que é parecido com um gancho. Aí na sua máquina você vai ter algo parecido com isso daqui, tá? Normalmente esse guia-fio ele tem uma abertura em um dos lados, então é só você deixar a linha deslizar para dentro dele que já encaixou. Por último, nós vamos passar nesse guia-fio acima da agulha. No caso dessa minha máquina, ele tem uma abertura aqui na parte de trás, ó. Tá vendo só? Mas eu já peguei muitos modelos de máquina que ela tem um furinho aqui na frente. Você não consegue colocar assim, fazendo a linha deslizar. Você precisa inserir a linha nesse furo para depois puxar ela aqui para baixo. Ah, Felipe, mas tem muitos lugares para passar. Se eu deixar de passar em algum, não vai fazer diferença. Eu sou da seguinte opinião. Se a fábrica fez, se a fábrica colocou na máquina, é porque tem uma função. Certo? Depois de passado aqui, nós vamos passar na agulha. A máquina reta industrial, você passa na agulha normalmente da esquerda para a direita, porque a lançadeira da máquina reta fica aqui do lado direito da agulha. Até hoje eu nunca peguei uma máquina que tivesse o esquema de passagem da linha na agulha diferente. Então é sempre, ou quase sempre, da esquerda para a direita. A colocação da linha da bobina na caixa da bobina é muito parecida com a da máquina pretinha. Então a máquina reta, ela tem essa caixa de bobina aqui, diferente, tá vendo? Ela tem essa saliência aqui, esse rasguinho, e tem essa molinha aqui. Então nós vamos colocar a bobina aqui dentro, tanto faz a direção que ela desenrola, ok? Na minha experiência isso nunca fez diferença nenhuma para mim. E aí nós vamos puxar a linha e vamos conduzi-la para dentro dessa abertura aqui. E nós vamos trazê-la por baixo dessa chapa até essa posição. Você vai perceber que faz um som parecido com um clique. Aqui, ó. Certo? Feito isso, a linha da bobina já está colocada. Basta você colocá-la nessa posição, com essa abertura virada para cima, da mesma forma que a gente faz na máquina doméstica. Ela tem que fazer um clique. Muito bem. Vamos então pegar a linha da bobina para a gente começar a nossa costura. Depois de passar da linha, nós vamos pescar a linha da bobina da mesma forma que a gente faz numa máquina caseira. Então você vai pisar no pedal da máquina, da mesma forma como eu ensinei, apenas para liberar o movimento do volante aqui. Eu não estou pisando, ó, faça aí na sua máquina, você vê que o volante fica travado. Agora, se eu piso apenas um pouquinho da forma como eu ensinei, o movimento do volante libera. E aí, ó, a barra da agulha sobe e desce. Então você vai pisar no pedal da máquina com o pé calcador levantado e vai girar o volante da máquina na sua direção para a agulha descer e subir e trazer a linha da bobina junto com ela. Da mesma forma que você faz na máquina caseira, você vai puxar uma perna de linha de mais ou menos uns 10 centímetros, vai jogá-la aqui no ângulo de 45 graus e estamos prontos para começar a nossa costura. Vamos ligar a máquina. E aí a gente vai trabalhar com o tecido dobrado. Pode ser qualquer tecido.
coloco aqui, abaixo o pé-calcador, e lembra que eu falei do retrocesso? Veja só, aqui ela costura para frente, eu aperto o retrocesso, ela costura para trás. Desse jeito aqui, ó. Vou colocar um ponto um pouquinho maior, só para você visualizar melhor aí no vídeo. Para eu fazer o retrocesso, basta eu apertar aquela alavanca para baixo e segurar. Depois de feito todo o processo de passagem da linha, o que eu recomendo para você é que você treine no retalho até você ter segurança de você começar a costurar efetivamente com a sua máquina. Como vocês me ouviram falar, o segredo para você trabalhar com a reta é você saber a hora de parar. Então, aqui você precisa ter a sensibilidade nos pés para você pisar na máquina e fazer ela parar onde você quer. Tá vendo só? Não é difícil. Por isso que eu falei, quando a pessoa dirige, ela tem mais facilidade, porque ela já tem o pé treinado, vamos dizer assim, com a sensibilidade da embreagem. Então eu recomendo que você treine bastante com a sua máquina para que você aprenda a usar, para que você tenha segurança de passar uma costura de verdade e você consiga ter resultados melhores aí na sua produção. Então você faz aqui costura para frente, retrocesso, costura em ponto de franzido, tem esse grandão aqui, costura com ponto menorzinho, aqui, tá vendo só? Eu recomendo que você passe aí um bom tempo brincando com a sua máquina, né? Brincando entre aspas, né? Porque é um brinquedo de adulto. Porque aí, depois, quando você pegar serviço para você fazer, você vai perceber que o seu serviço rende muito mais e a qualidade do seu trabalho também é superior, porque a máquina industrial, ela é uma máquina que ela tem um ponto perfeito. Não existe, eu pelo menos nunca vi, tecido que a máquina industrial não consiga costurar. Porque, afinal de contas, se ela é pensada para trabalho, para produção, qualquer coisa que você coloca aqui, ela consegue costurar numa boa. Nesse vídeo eu quis passar para você os primeiros passos para você conhecer a sua máquina. Tem outras coisas que eu ainda não falei, porque se eu falasse o vídeo ia ficar muito longo. Vou te ensinar num próximo vídeo a encher bobina, vou te ensinar a resolver os principais problemas que acontecem, como ponto falhando, linha arrebentando, agulha quebrando, certo? Eu espero que você tenha gostado. Se você, como eu, é fã de máquinas antigas, não perca a próxima parte desse vídeo, porque você deve ter percebido que essa máquina minha aqui é um pouco mais antiga, porém, existe um ótimo motivo para eu ter comprado essa ao invés de ter comprado uma nova. E eu garanto para você que você também vai gostar, e não é o preço, ok? É algo além do preço. Se você ficou com alguma dúvida, não deixe de colocar aí nos comentários. Eu recomendo que você assista esse vídeo com calma, com paciência, porque a máquina industrial é uma máquina que no começo ela exige um pouco mais de você, porém ela devolve isso em forma de desempenho e o seu trabalho rende muito mais.